Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, pastor na área de casais e famílias da Igreja Batista Betel, na Avenida Rotary 3977, Jardim dos Príncipes, em Umuarama, Paraná. Eu quero fazer um convite para você, venha nos conhecer, venha conhecer o nosso trabalho, aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. E hoje, nesse momento, nesse vídeo que nós vamos ministrar hoje, nesse trecho do programa, nós queremos falar sobre Jesus como a luz do mundo. Jesus, a luz do mundo, é o tema que nós vamos abordar hoje. E estamos baseados na carta do apóstolo João, a partir do primeiro capítulo, versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta. Dele quem? De Jesus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. E que mensagem é essa? A Bíblia continua dizendo que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então a Bíblia está dizendo aqui que da mesma maneira que Deus é luz, nós também precisamos viver uma vida iluminada, na luz de Deus, na transparência, uma vida às claras, uma vida sincera, uma vida verdadeira diante de Deus. A vida que Jesus levava. Na verdade, Deus nos criou para esse tipo de vida, uma vida sincera, transparente, honesta, iluminada. Mas como é que nós podemos ter uma vida iluminada, na luz? É se nós tivermos uma vida sem nada de coisas escondidas, sem nada de pecados ocultos. Uma vida que realmente agrada o coração de Deus, uma vida onde nós não tenhamos, como diz o apóstolo Paulo, nada do que nos envergonharmos. Eu queria lançar essa pergunta para você. Você tem algo na sua vida da qual você se envergonha, da qual, se for tirado debaixo do tapete e trazido à luz, isso vai produzir vergonha, desonra, falta de dignidade, ao mesmo tempo menosprezo por parte das pessoas com relação a você? É isso que Deus quer tratar, é isso que Deus quer corrigir na nossa vida, nos trazendo para a luz. A Bíblia está dizendo: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se realmente queremos caminhar com Deus, precisamos andar na luz. Precisamos viver uma vida clara, uma vida sincera, uma vida honesta diante do Senhor, obedecendo a sua palavra, temendo ao Senhor e sabendo que tudo aquilo que fazemos nessa vida, um dia nós teremos que prestar conta diante de Deus. Um Deus cuja sua essência, nele, no seu ser, não há trevas nenhuma. A Bíblia fala do inimigo das nossas almas, Satanás. Ele é o príncipe das trevas. Ou seja, se existe qualquer coisa trevosa, obscura, escondida na nossa vida, quem tem acesso àquela área obscura, aquela área trevosa na nossa vida, é o príncipe das trevas. Ou seja, se houver trevas espirituais ou trevas morais em qualquer partezinha do seu coração, da sua história, da sua vida, e se você não trouxer à luz aquilo, Satanás tem acesso ali e acabará de alguma maneira afligindo, fazendo você sofrer ou gerando uma série de culpas, vergonhas e situações adversas dentro da sua alma e dentro do seu coração. Então venha para a luz. O chamado de Jesus, Jesus que é a luz para mim e para você, é venha para a luz. Venha para Jesus. Quem quer andar com Jesus, anda na luz. Olha o que diz o versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Jesus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, se queremos viver uma vida cristã de verdade, uma vida saudável, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida extraordinária, com propósito, com senso de eternidade, a vida eterna que Deus preparou para nós. Essa vida de verdade só é possível andando na luz. Se fazemos práticas tenebrosas na nossa vida, obscuras, trevosas, sujas, horrendas, corruptas, terríveis, que afetem a nossa própria alma e ao mesmo tempo afete o coração e a vida das pessoas, nós não temos como andar com Jesus, porque quem anda com Jesus anda na luz. Se queremos ter comunhão com Ele, comunhão aqui fala de intimidade, fala de relacionamento. Se realmente andarmos nas trevas, não teremos como ter comunhão com Jesus.
Só anda com Jesus, só caminha com Jesus aqueles que andam na luz. Se andamos nas trevas, estamos mentindo, não estamos praticando a verdade, não estamos vivendo a verdade de Deus e estamos nos enganando a nós mesmos. Olha o que diz o versículo 7. Se porém andarmos na luz, ou seja, com Jesus, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse versículo tem uma série de princípios que nós podemos aplicar na nossa vida. O primeiro dele, a direção de Deus para mim e para você é andarmos na luz, como nós temos falado até agora. O segundo deles, lembrarmos que Deus é luz, seu Filho é luz. Foi o iluminado ser humano que pisou nessa terra, o Deus homem que iluminou os seres humanos através do poder do seu Evangelho. Então precisamos andar com Ele, andar na luz, andar de verdade com Jesus, porque só dessa maneira, vivendo uma vida sincera, transparente, sem termos do que nos envergonharmos, sem deixarmos nada mal resolvido na nossa vida, mas resolvermos todas as coisas, assumindo os nossos erros, as nossas falhas, as nossas responsabilidades, confessando o nosso pecado para Jesus, orando a Ele, pedindo perdão, invocando, clamando pela sua misericórdia, pela sua graça sobre a nossa vida. Só assim nós manteremos comunhão com Ele, com Deus Pai, através de seu Filho Jesus Cristo, também com o seu Filho, pelo poder do Espírito Santo, e também os nossos relacionamentos serão abençoados. Você já percebeu que quando você está mal com Deus, você acaba tendo dificuldade de se relacionar com as pessoas? Sempre que não estamos bem com as pessoas, é porque não estamos bem com Deus. Quanto melhor for o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, melhor o nosso relacionamento com as pessoas. É por isso que Jesus te chama, ande na luz, como Ele, Jesus, na luz está. E não só isso, não ande sozinho, não fique ilhado, não fique isolado, mas venha ter comunhão com os santos. Venha conhecer mais de Jesus através da igreja, das comunidades cristãs, dos lugares onde pregam a verdadeira palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Tenha comunhão uns com os outros. E aí sim, olha que promessa maravilhosa para a sua vida. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, só vivendo uma vida transparente, só confessando os nossos pecados e nos arrependendo, só tendo comunhão com os nossos irmãos através das comunidades da fé, das comunidades que pregam a palavra, através daqueles que vivem a mesma fé que vivemos, é que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, existem duas condições básicas para a purificação do sangue de Jesus sobre aqueles que se dizem ou que realmente são penitentes, arrependidos. Primeiro, andar na luz como Ele está. Segundo, ter comunhão com os nossos irmãos. E aí sim a promessa de Deus é purificar eu e você, que somos pecadores, que somos falhos, que tropeçamos, que muitas vezes erramos, sermos purificados de todo o nosso pecado. E olha que interessante, a Bíblia diz de todo o nosso pecado. Não existe pecadinho, pecadão. O pecado é algo horrendo para a vida do cristão. O pecado é um veneno mortífero. Se nós não tratarmos o pecado da nossa vida, ele pode nos matar emocionalmente, espiritualmente e às vezes até fisicamente. Então, querido, trate o pecado como pecado. Trate o pecado não como um problema, não como uma areazinha de fragilidade na minha vida, ou uma areazinha de vulnerabilidade. Não, também é isso, mas é mais que isso. O pecado tem que ser encarado, tem que ser assumido a responsabilidade. Tem que haver uma convicção de que nós somos pecadores e que precisamos mudar, que precisamos ser transformados, que precisamos ser purificados pelo sangue precioso de Jesus. Aquele sangue que foi vertido na cruz, aquele sangue puro, imolado, aquele sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está disponível para você. Se você andar na luz com Jesus, se você tiver comunhão com os vossos irmãos, o sangue de Jesus, seu Filho, há de te purificar de todo pecado. Olha o que diz o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos
e a verdade não está em nós. Tem muitas pessoas que não reconhecem a sua pecaminosidade. Tem muitas pessoas que se acham bons demais, se acham às vezes religiosos, ou que não fazem mal para ninguém, não matam, não roubam, não fazem isso, não fazem aquilo, se acham bons, de uma natureza boa. Ah, eu sou bom, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas. Toda mudança começa a partir do momento em que você se conscientiza das suas falhas, dos seus pecados, dos seus erros. Então, querido, não adianta achar que você não tem pecado nenhum. Você tem, eu tenho, todos nós vivemos numa vida humana. E na condição humana, às vezes vamos tropeçar, às vezes vamos falhar. Se achamos que não temos pecado nenhum, nós vivemos uma vida de auto-engano. A Bíblia diz, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade de Deus não está em nós. Se queremos viver uma vida de verdade, a vida que Deus prometeu para nós, lembre-se disso. Reconheça a sua pecaminosidade, as suas falhas, seus erros. Peça perdão para as pessoas que você feriu, para as pessoas que você desonrou, as pessoas que você de alguma maneira afetou. Tente de alguma maneira restituí-las, tente de alguma maneira consertar, reconciliar, pedir perdão, liberar perdão, sabe? Ir lá e tentar resolver aquela situação. Se você foge de um problema hoje, esse problema vai te pegar ali na frente. Então encare os seus gigantes, encare os seus problemas, enfrente as suas mazelas e as suas dificuldades, porque Deus quer te ajudar, Deus é teu amigo. E se você andar na luz, como Ele na luz está, se você tiver comunhão com os irmãos da mesma fé, que pregam a palavra de Deus e vivem a palavra de Deus no seu dia a dia, o sangue de Jesus, seu Filho, a verdade de Deus, estará sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua família e sobre tudo aquilo que você colocar nas mãos. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça de Deus venha sobre você e que a bênção do Senhor esteja em nome de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o trabalho das suas mãos. Nos visite através das redes sociais. Nós temos um Instagram, @PRGio, PRGIO, e temos também um canal no YouTube. O canal do YouTube é youtube.com/PR de Pastor Giovanni. É o nosso YouTube para abençoar o seu coração. E o site da igreja, onde você sabe de todas as nossas programações, pode assistir os nossos cultos de outras cidades que não são de Umuarama, podem assistir nossos cultos através do nosso link, através do nosso site www.btonline.com.br. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Amém.